Boa noite a todos. Meu nome é Samuel da Silva Saraiva e hoje iremos estudar estatística e análise de dados. Bem, pessoal, o que seria a estatística e para que ela serve? Bem, pessoal, a estatística ela é um conjunto de métodos usados para analisar dados, onde esses dados seriam, por exemplo, a coleta de informações em relação à doença sobre a Covid-19. Isso é um dado. Então, para que serve essa coleta de dados? Essa coleta de dados ela vai servir para resumir, coletar, organizar, interpretar aqueles dados que estão sendo apresentados em forma de números. Tem que ser coletado, organizado e mostrado em tabelas ou gráficos. Isso irá ter um norte em relação ao que se deve fazer. É para isso que serve a estatística. Bem, pessoal, agora um questionamento. Como é que a gente pode descobrir, por exemplo, qual a intenção de votos do Brasil entre os pré-candidatos da próxima eleição de 2022? Como podemos fazer isso? Sendo que o nosso país é um país continental, onde é muito grande e muito difícil você fazer uma estatística de forma precisa num território tão grande. Então, como devemos fazer, pessoal? Bem, pessoal, como eu disse anteriormente, a estatística é um conjunto de métodos. Nesses métodos aqui, a gente utiliza o conceito de população e amostra. O que seria essa população? Essa população, pessoal, ela é o conjunto de todos os elementos. Por exemplo, a população de um país, como o nosso no questionamento anterior, é muito grande. Por isso que é chamado de população, é um conjunto, é o todo. E a amostra, pessoal, o que seria? É o subconjunto, é no caso tirar uma parte da população. Aí, pessoal, é que a gente consegue resolver aquele questionamento anterior. Como a gente vai descobrir a intenção de voto em relação aos candidatos? A gente vai pegar uma amostra, pegar apenas um subconjunto, um pedaço para a gente fazer uma pesquisa, saber qual daqueles indivíduos tem a intenção de voto. É assim que é feito em relação a populações e números muito grandes. Também, pessoal, na estatística temos as variáveis. E o que seriam essas variáveis? Bem, pessoal, as variáveis é o objeto de pesquisa. É a pergunta para a qual a minha pesquisa está procurando a resposta. Ela pode ser quantitativa, é representada por um numeral, pode se dividir em duas, em discreta e contínua. Essa discreta ela é representada por uma simples contagem, enquanto que a contínua já é representada por uma medida, por exemplo, a sua altura, o seu peso. E temos também a variável qualitativa, que é mais voltado para adjetivos do indivíduo, por exemplo, suas características, onde ela se divide em nominal e ordinal. Na nominal, pessoal, ela não possui uma ordem. Por exemplo, pode ser a cor dos seus olhos, a cor de um carro, por exemplo, também. E temos também a ordinal, onde ela já exige uma ordem. Por exemplo, perguntar ao indivíduo qual é a sua escolaridade. Ele vai dizer, pode ser ensino fundamental, médio, superior. Em relação à gravidade de uma doença, por exemplo, pode ser leve, intermediário, grave. É isso, pessoal. Temos também algumas representações dos gráficos, onde a gente vai coletar esses dados e organizar. Pode ser organizados em gráfico ou tabelas. Aqui, pessoal, temos alguns exemplos de como são representados. Podemos perceber que há vários meios e métodos de se representar os dados de uma estatística. Aqui temos, pessoal, alguns exemplos da estatística aplicada no nosso dia a dia. Temos aqui a meteorologia. A meteorologia, bem, para realizar as previsões, os cientistas eles medem as condições climáticas em diferentes pontos do céu e com isso eles conseguem prever outros pontos próximos. Assim, eles sabendo as condições do tempo,
podemos tomar algumas providências, caso hajam chuvas fortes, furacões, entre outros. Temos também as eleições, como foi citado no exemplo anterior, onde a estatística, ela em tempos de eleições, ela serve para apontar a intenção de voto da população, onde é feito através de amostras. Temos também os algoritmos das redes sociais. Ela está presente de forma bastante ativa em nosso cotidiano, principalmente nos aplicativos de redes sociais, como por exemplo o YouTube, o Netflix, o Instagram. É bastante útil. Temos também a estatística presente na economia, onde os empresários eles tomam as decisões principalmente com a análise e estudos do mercado. Assim, eles podem tomar a melhor decisão para não ser prejudicados. Também temos, pessoal, as medidas de tendências centrais. Que no caso, essas medidas de tendências centrais, ela é um conjunto de todos os dados, onde a gente vai identificar as características apresentadas. Essas medidas são representadas pela média aritmética, a mediana e a moda. A média aritmética, pessoal, ela é um conjunto de valores que nada mais é do que a soma de todos os valores desse conjunto dividido pela quantidade de valores. Observamos aqui, ó, nesse exemplo, temos aqui esse conjunto de valores. Vamos pegar cada um desses elementos e somar e dividir pela sua quantidade, que no caso aqui seria 8. Somando todos eles vai dar 120. 120 dividido por 8, que é a quantidade de elementos. Assim a gente vai descobrir a nossa média aritmética, que no caso é 15. Temos também a mediana. A mediana, pessoal, é o seguinte, é a medida de tendência central, que indica exatamente o valor central. Nesse conjunto de elementos, temos que organizar os elementos em ordem crescente, do menor para o maior. Assim a gente vai descobrir e pegar o elemento central. O elemento central aqui desse conjunto de elementos é 7. Mas podemos perceber que o número de elementos é ímpar. Então, no caso aqui, a nossa mediana será apenas um elemento, que no caso aqui é o elemento central, que é o 7. Já nos casos em que aparece a quantidade de elementos par, a gente vai pegar os dois elementos centrais, onde que no caso aqui desse exemplo, temos o 5 e o 6. Assim a gente vai pegar os dois elementos e fazer a média aritmética, que no caso a gente vai pegar 5 e 6 e dividir pela quantidade, que no caso é 2. Assim fazendo os cálculos, descobrimos que a nossa mediana é 5,5. E temos também, pessoal, a nossa moda, que é o conjunto de valores, é o elemento que ocorre com mais frequência dentro de um conjunto de valores. Podemos perceber aqui nesse exemplo aqui, que o elemento que mais aparece nesse conjunto é o número 6. Então, o 6 será a nossa moda. Agora, para aplicar o que foi ensinado, iremos resolver 10 questões sobre o assunto proposto. Aqui temos a referência do livro utilizado para a elaboração dessa aula. E muito obrigado.